Olá, querido Homo sapiens! No vídeo de hoje iremos fazer uma versão atualizada sobre o famoso rei dos dinossauros. Como é de costume, é bom dizer que as fontes que utilizei para fazer esse vídeo estarão na descrição e no comentário fixado. Mas enfim, eu sou o 11 e seja bem-vindo a mais um episódio do Mistérios da Paleontologia. O Tiranossauro Rex, cujo nome significa lagarto tirano-rei ou rei dos lagartos tiranos, foi uma espécie de dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 68 a 66 milhões de anos, no que hoje é oeste da América do Norte. Ele é o dinossauro carnívoro mais pesado conhecido. Em média, alcançava cerca de 12 metros de comprimento, possuindo uma altura de até 4 metros nos quadris e massa estimada de 5 a 7 toneladas. Mesmo assim, alguns indivíduos podiam superar essas medidas. Dentre os mais de 30 esqueletos de T-Rex encontrados, incluindo ao menos um que conservou tecido mole e proteínas mineralizados, o mais bem preservado da espécie é o indivíduo apelidado de Sul, que mede mais de 12 metros de comprimento e cuja massa podia passar de 8 toneladas. No entanto, há exemplares ainda maiores, como por exemplo o espécime apelidado de Scott, que alcançou até 13 metros de comprimento e quase 9 toneladas de massa corporal. Achou ele grande? Pois saiba que existe um T-Rex apelidado de Goliath, conhecido apenas por um fêmur e uma tíbia, e pode ter sido ainda mais impressionante, já que esse espécime poderia ter alcançado entre 13 e 14 metros de comprimento e uma massa que podia passar de 10 toneladas. Se tal estimativa estiver correta, ele pode potencialmente ter superado Scott como o maior espécime conhecido de T-Rex. Sem contar que um estudo de 2022 estimou que o maior T-Rex que existiu poderia ter chegado a incríveis 15 metros de comprimento e impressionantes 15 toneladas de peso, embora seja hipotético. Esse aí bota Indominus Rex pra correr. O maior crânio conhecido desse animal podia chegar a 1,52 m. O tiranossauro é conhecido por ter braços desproporcionais ao resto de seu corpo, medindo apenas 90 centímetros, mas falarei mais sobre essa característica daqui a pouco. Em 1905, Henry Osborn deu o nome de Tyrannosaurus Rex a um fóssil que foi encontrado no Colorado em 1902. Em 1892, no entanto, Edward Cope já havia descoberto duas vértebras do mesmo bicho, mas o chamou de Manospondylus gigas. Pela regra de nomenclatura zoológica, o primeiro nome dado a uma espécie geralmente tem prioridade, a menos que ele não tenha sido usado desde 1899 e o nome mais recente tenha sido amplamente adotado. Por conta disso, o nome Tyrannosaurus Rex foi o escolhido no final dessa história, mas a confusão não parou por aí, pois um outro erro de nomenclatura quase prejudicou o T-Rex. Em 1900, antes da grande descoberta de 1902, Barnum Brown encontrou os restos mortais de um dinossauro carnívoro e enviou seus fósseis para Osborn. Ele incluiu esse espécime no mesmo relatório de 1905, chamando-o de Dinomosaurus imperiosus. Porém, em 1906, Osborn reconheceu que os dois esqueletos eram da mesma espécie, e como ele mencionou T-Rex primeiro por uma questão de páginas, o nome Tyrannosaurus Rex permaneceu oficial mais uma vez. E ainda bem, né? Já que esses outros nomes são muito... Até o presente momento, duas espécies do gênero Tyrannosaurus são conhecidas. A espécie tipo, e que está sendo o foco desse vídeo, vulgo o famoso Tyrannosaurus Rex, e outra descoberta no começo de 2024, chamada de Tyrannosaurus macraensis, embora a validade dessa última seja controversa. Em 2022, um estudo sugeriu que o gênero Tyrannosaurus teria 3 espécies, o famoso Tyrannosaurus Rex, obviamente, juntamente com Tyrannosaurus imperator e Tyrannosaurus regina. No entanto, grande parte da comunidade paleontológica rejeitou a ideia, e alguns meses depois, uma nova pesquisa refutou essa tal divisão. Tyrannosaurus é o gênero tipo da superfamília Tyrannosauroide, da família Tyrannosauridae e da subfamília Tyrannosaurine, servindo como base para classificar outras espécies nesses grupos. Na família Tyrannosauridae estão, por exemplo, o Albertossauro e o Daspletosauro. Já na superfamília
família Tyrannosauroide estão, por exemplo, o Guanlong e o Yutyrannus. E na subfamília Tyrannosaurine incluem, por exemplo, o Tarbossauro e o próprio Tiranossauro. Embora considerados inicialmente como descendentes de megalossauroides e carnossauros, os tiranossaurídeos foram reclassificados como celurossauros. Em 2025 foi descrito o Kenkurhulu mongoliensis, nome meio complicado, nem sei se falei certo, mas enfim, prosseguindo, que é considerado um fóssil de transição, com características intermediárias no crânio e focinho que explicam a origem de traços dos tiranossauroides gigantes a partir de ancestrais menores. Dando mais detalhes, esse dinossauro é a chave para entender a evolução de predadores leves para grandes carnívoros dominantes no fim do Cretáceo, possivelmente favorecida pela redução de alossauroides e megalossauroides no início do Cretáceo Superior. Um animal que tem a classificação debatida é o Nanotirano, pois alguns o consideram um T-Rex jovem, enquanto outros o consideram um gênero distinto. Em 2020, ele foi interpretado como um T-Rex juvenil, mas em 2024, diferenças encontradas no seu crescimento reabriram o debate, mas sem um consenso bem definido. No ano de 2025, evidências mostraram que o Nanotirano tinha mais dentes, além de diferenças no crânio e presença de sistema fundamental externo que indicam que o Nanotirano é um gênero separado. Em 2026, uma análise de 17 tiranossaurídeos encontrou padrões de crescimento fora do esperado para o Tyrannosaurus, que, embora possam corresponder ao Nanotirano, essas diferenças não confirmam ele como um táxon distinto. Tadinho do Nanotirano, ele não tem um minuto de paz. Usando a mesma técnica que mencionei no meu vídeo sobre o espinossauro, os cientistas conseguiram descobrir um pouco mais sobre a vida do T-Rex. Estudos anteriores diziam que o T-Rex atingia a maturidade sexual por volta dos 17 aos 18 anos, mas novos estudos sugerem que ele só atingia o tamanho total em algum momento entre os 35 e 40 anos de idade. Isso implica que os indivíduos mais longevos de T-Rex deveriam ter de 45 a 50 anos, ao invés dos 27 a 33 que se acreditava anteriormente. No fim, a Rex não era uma velha carcomida, já que em sua última aparição ela tinha 34 anos. Em outras palavras, vida longa ao rei. À medida que o T-Rex amadurecia, ele ia ficando maior e mais lento e seus padrões comportamentais também mudavam, levando ele a se adaptar gradualmente a diferentes nichos ecológicos ao longo de seu envelhecimento, o que o colocava em competição com outros predadores do seu ambiente. Falando em ambiente, como dito no início do vídeo, esse animal viveu no que hoje corresponde ao oeste da América do Norte. Naquela época, essa região fazia parte de um grande continente insular conhecido como Laramídia. No final do período Cretáceo, quando o T-Rex e outros gigantes ocupavam o topo da cadeia alimentar, a configuração original da Pangeia já não existia mais. O supercontinente havia se fragmentado há um tempão, com suas grandes massas de terra se separando gradualmente ao longo do Jurássico e do início ao meio do Cretáceo. Por conta disso, os espaços entre esses blocos continentais foram sendo preenchidos pelos oceanos em expansão. Quando o T-Rex se tornou o predador dominante de sua região, cerca de 2 milhões de anos antes do meteoro dialogar com a Terra e dar fim à era dos dinossauros. Afinal, como eu disse no meu vídeo de 2025, o meteoro, ao invés de fazer tchau, fez cabum. A configuração dos continentes já se assemelhava bastante ao que conhecemos atualmente. Inclusive, o T-Rex tinha uma distribuição geográfica muito maior do que outros tiranossaurídeos. Um estudo de 2021 sugeriu que até 2,5 bilhões de tiranossauros viveram na Terra. Porém, um estudo de 2023 sugere que apenas 1,7 bilhão desses animais existiram no mundo. Normalmente, os tiranossauros viviam em regiões semiáridas, áreas costeiras, ambientes de baius semelhantes à atual Costa do Golfo e em bosques subtropicais perto de áreas com muitos rios e lagos e com grande quantidade de vegetações como cicadáceas e samambaias, além de grandes concentrações de árvores como coníferas, o que proporcionava ao tiranossauro abundantes oportunidades de caça e locais adequados para nidificação, já que a estrutura dessas árvores criava uma cobertura natural que ajudava a camuflar os ninhos e oferecia maior proteção aos filhotes contra possíveis predadores. Na época do tiranossauro, havia exemplares de tartarugas e crocodilianos bem parecidos com os atuais. Além do T-Rex, também existia outros dinossauros, como o Acheroraptor, o Pectinodon, o Anzu,
o Nanotirano, embora sua classificação seja discutível, e o Euneofron, juntamente com outros tipos de dinossauros, como os Paxcephalosaurídeos Paxcephalossaurus, Platytolus e Sphaerotolos. Pelo amor de Darwin, que nome complicado. Juntamente com o Parcosaurídeo Tecelossaurus, os Ornitomimídeos Ornitomimos e Strutiomimus. Saindo dos dinossauros, também havia pterossauros como Infernodracon, Quetzalcoatlus e o Eunopterus, além de existirem outros tipos de animais. Como eu disse no tópico anterior, esse animal ocupava nichos ecológicos diferentes ao longo da vida, variando seu comportamento alimentar de acordo com a idade. Os filhotes, que eram mais rápidos e ágeis, provavelmente comiam pequenas presas, como mamíferos, cobras e rãs, por exemplo. Já os adultos eram superpredadores e caçavam grandes herbívoros, como os ceratopsídeos Torossauros e Triceratops, o Anquilosaurídeo Anquilosaurus, o Hadrossaurídeo Edmontosaurus e possivelmente o saurópode Alamossauro. Essa separação alimentar provavelmente ajudava a reduzir a competição por recursos entre jovens e adultos da mesma espécie. Quando os tiranossauros atacavam esses grandes animais, geralmente miravam nos jovens ou nos doentes, um padrão bem conhecido entre predadores modernos, e evitam presas plenamente saudáveis justamente para diminuir o risco de ferimentos graves. Diferente de animais menores e mais rápidos, um tiranossauro adulto provavelmente preferia atacar de surpresa em vez de perseguir a presa por muito tempo. Essa estratégia tornava o ataque mais certeiro. Essa tática era particularmente valiosa quando precisava enfrentar presas adultas e perigosas. Evidências de seus hábitos predatórios incluem até mesmo marcas de mordidas cicatrizadas encontradas em diversos dinossauros herbívoros. Só uma observação antes de continuar o vídeo. No caso do Alamossauro, em específico, seria arriscado demais para um T-Rex enfrentar sozinho, mesmo que fosse um ataque surpresa, já que a diferença de tamanho dos dois é absurda. Então, nesse caso, ou T-Rex só atacaria um indivíduo fraco, ou teriam que ter vários tiranossauros caçando o mesmo indivíduo. E falando nisso, ainda é discutido se o tiranossauro era habitualmente solitário ou um animal gregário. Mas provavelmente ele era solitário ou andaria no máximo em grupos familiares similares. Inclusive, alguns pesquisadores sugerem que, assim como aves e crocodilianos atuais, o Tyrannosaurus pode talvez ter apresentado cuidado parental, embora de forma bem reduzida. O único predador que poderia ameaçar um T-Rex adulto era outro T-Rex adulto, já que esses animais mordiam violentamente os rostos uns dos outros, embora provavelmente não com a intenção de matar. Em vez disso, essas violentas lutas aconteciam por recompensas como território, alimento, acasalamento ou um status mais elevado. Pelas marcas de mordidas encontradas, os tiranossauros se avaliavam durante os confrontos. O canibalismo é conhecido, mas não se considera geralmente que a caça ativa fosse a principal motivação quando os tiranossauros comiam uns aos outros. Apesar de ser um caçador bem eficiente, é provável que o tiranossauro também não recusasse uma refeição já morta em putrefação, e seu grande tamanho deve ter sido usado para intimidar caçadores menores, para assim poder roubar suas presas. Por conta disso, ele não era somente um predador, mas também um carniceiro oportunista. Em outras palavras, ele era qualquer coisa menos vegetariano. E você deve estar se perguntando, por que ele não era vegetariano? Além de não haver qualquer evidência fóssil mostrando que ele comeu alguma planta, sua anatomia também sugere que ele não era nem ao menos um onívoro. E é sobre isso que falarei agora. Quando ele foi descoberto, inicialmente pensava-se que ele ficava em pé que nem um canguru, mas com o passar do tempo essa visão foi descartada, pois isso quebraria suas costas. Hoje em dia, sabe-se que ele ficava numa postura horizontal, andando de forma semelhante a um pássaro. Mas calma, que ainda vai vir mais coisas pela frente. Apesar da maioria dos dinossauros terópodes serem revestidos por penas, não existem provas de que o T-Rex ou qualquer outro tiranosaurídeo tivesse penas. Na verdade, fósseis encontrados em 2017 mostram que os tiranossaurídeos tinham escamas. No entanto, como esses registros cobrem apenas certas partes do corpo,
é provável que o T-Rex ainda tivesse uma parte penosa em seu dorso para se exibir ou se identificar. Além disso, alguns cientistas acreditam que os filhotes nasciam com penas que iam se perdendo conforme eles cresciam. Além das impressões de pele, também sabemos que ele tinha protuberâncias de queratina acima dos olhos e nas bochechas, além de possivelmente apresentar placas de queratina na parte de trás do pescoço. Outra coisa que sabemos é a presença de lábios, como nos dragões de Komodo, que ajudariam a proteger os dentes. Aliás, logo falarei sobre sua dentição. Mas enfim, vamos voltar ao vídeo. Seu corpo tinha um formato arredondado, ideal para sustentar os órgãos internos. A porção superior das costelas protegia o coração e os pulmões, enquanto a região inferior oferecia proteção ao estômago e aos intestinos. Assim como outros dinossauros terópodes, o T-Rex tinha ossos ocos junto de um sistema de sacos aéreos, deixando-o um pouco mais leve sem comprometer sua força, além de permitir uma respiração mais eficiente e até mesmo facilitar a flutuação na água. Estudos mais recentes sugerem que o rei tirano era capaz de produzir o próprio calor corporal, ou seja, ele era um animal de sangue quente. Isso é coerente com o fato de ele ser um predador ativo, precisando de muita energia para continuar vivo. Os cientistas perceberam que nem todos os tiranossauros tinham o mesmo porte. Alguns espécimes eram mais robustos, enquanto outros possuíam um corpo mais magro. Sul, Scott e Goliath, mencionados no início do vídeo, são bons exemplos dos espécimes mais robustos. Já foi proposto que isso seria um indicativo de que as fêmeas eram maiores que os machos. Porém, essa hipótese é controversa, pois estudos mais recentes não encontraram muitos indícios de dimorfismo sexual com base no tamanho do T-Rex. Outra possibilidade é que isso pode talvez representar uma mudança na forma desses animais ao longo do tempo, sendo possivelmente uma mudança evolutiva ou algo do tipo. Para sustentar sua cabeça grande e pesada, o T-Rex tinha um pescoço curto e forte que apresentava uma curvatura natural em formato de S. Falando em cabeça, ele tinha um crânio cilíndrico, rígido e muito resistente, suportando uma força de mordida entre 3,5 e 6 toneladas de pressão. Isso é poder suficiente para esmagar ossos ou até mesmo um carro. Ele apresentava um maxilar em forma de U, diferente da maioria dos outros terópodes, cujo maxilar superior era em formato de V. Tal característica lhe dava mais impacto na hora de morder. E como se já não bastasse, o T-Rex podia abrir sua mandíbula musculosa em até 80 graus. Outra coisa que deixava sua mordida letal era obviamente os seus 60 dentes, que variavam tanto no tamanho quanto no formato. Vários dentes mediam cerca de 15 centímetros, embora os maiores pudessem passar dos 30. Os dentes da frente serviam para segurar e puxar a presa, os das laterais rasgavam e perfuravam a carne, e os de trás fatiavam os pedaços e ajudavam a empurrar os fragmentos em direção à garganta. Além disso, já é bem estabelecido que os dinossauros terópodes substituíam seus dentes continuamente ao longo da vida. Em uma única mordida, o T-Rex engolia 250 quilos de carne e ele não conseguia pôr a língua para fora. Por isso, ele precisava de um estômago grande que fosse capaz de armazenar grandes pedaços de alimentos enquanto eles eram digeridos. Depois, no intestino, seu corpo retirava os nutrientes da comida. Existe uma hipótese curiosa sobre o T-Rex, a de que sua saliva poderia provocar infecções mortais em suas presas. Essa hipótese se baseia na estrutura de seus dentes, já que eles tinham serrilhas afiadas nas bordas que eram extremamente próximas, criando assim pequenas câmaras. Essas cavidades poderiam reter pedaços de carne podre, criando um ambiente ideal para o acúmulo de bactérias. Seguindo essa hipótese, o T-Rex teria uma mordida séptica, capaz de liberar bactérias que levariam a presa à morte. No entanto, esse processo não seria rápido, podendo levar dias ou até semanas para debilitar a presa, um período que permitiria a outros predadores se aproveitarem do animal enfraquecido. Mesmo assim, esse entre aspas poder talvez fosse desnecessário, pois sua mordida já exercia uma grande força. Inclusive, para evitar o superaquecimento ao matar uma presa, o T-Rex tinha aberturas no crânio, semelhantes às encontradas em jacarés, que ajudavam a manter a temperatura cerebral em níveis adequados. E ainda vai ter gente dizendo que ele é herbívoro, mesmo com todas essas adaptações para uma vida estritamente carnívora. Um estudo de 2020 mostrou que suas pernas longas e robustas estavam mais adaptadas a longas caminhadas do que a corridas de alta velocidade. E falando nisso,
Ao longo dos anos, os pesquisadores estimaram a velocidade máxima do T-Rex. Alguns disseram que ele correria a 40 km por hora, enquanto outros disseram que ele correria 70. No entanto, estudos recentes indicam que sua velocidade máxima provável quando adulto era de 18 a 24 km por hora, já que velocidades mais altas poderiam quebrar seus ossos. Além disso, um estudo de 2021 apontou que sua velocidade de caminhada preferida era de pouco menos de 5 km por hora. Apesar de não ser muito rápido, o T-Rex era bastante ágil. Isso se devia tanto à musculatura bem desenvolvida das pernas e à sua baixa inércia rotacional em relação ao tamanho do corpo. As 3 grandes garras dos pés provavelmente eram desgastadas nas pontas, assim como acontece com os avestruzes. Já o quarto dedo era pequeno e não tocava o chão. E curiosamente, o T-Rex caminhava na ponta dos pés, que nem uma galinha. Já os seus braços, como foi dito no começo do vídeo, eram desproporcionais, sendo pouco maiores que um braço humano. Eles possuíam 2 dedos com garras e um terceiro dedo vestigial. Mesmo com tamanho reduzido, os braços tinham uma estrutura óssea robusta e por conta disso eram extremamente fortes. Apenas o músculo bíceps braquial podia levantar entre 100 e 200 quilos. Mesmo assim, a verdadeira função desses braços ainda é debatida. A hipótese mais aceita é que os braços encolheram porque a cabeça dos tiranossaurídeos cresceram de forma desproporcional. Sendo mais específico, muitos pesquisadores acreditam que, durante a evolução, os tiranossauros passaram a depender cada vez mais da cabeça para caçar e subjugar as presas. Por conta disso, os braços ficaram menos importantes e foram diminuindo gradualmente. Além disso, o crescimento da cabeça em relação ao corpo pode ter favorecido essa redução, ajudando a manter o equilíbrio corporal em conjunto com a cauda longa e musculosa que funcionava como contrapeso. Outra coisa que complementa essas ideias é que um estudo de 2022 sugere que os braços encolheram para evitar que atrapalhassem durante uma alimentação coletiva, reduzindo assim o risco de lesões na hora de comer. Alguns dizem que os bracinhos seriam vestigiais, enquanto outros argumentam que as evidências de fraturas por estresse são um indício de que o T-Rex os usava ativamente. Com isso dito, é possível que ele utilizasse os braços para se levantar do chão ou para agarrar a fêmea durante a cópula. Há quem defenda que os braços do T-Rex podem ter sido adaptados para golpes violentos em combates corpo a corpo, pois suas garras em formato de foice, que mediam cerca de 10 centímetros, eram capazes de causar lesões profundas em lutas de perto. Curiosamente, um estudo de 2018 analisou a biomecânica dos membros anteriores de 2 parentes evolutivamente distantes do T-Rex, o peru doméstico e o jacaré americano nesse caso. A partir dessa análise, chegaram à conclusão de que o T-Rex e outros terópodes podiam virar a palma da mão para dentro e para cima, de tal forma que ela ficasse voltada para o peito quando o cotovelo estivesse flexionado. Esse tipo de movimento, combinado aos seus braços curtos, porém fortes, pode ter ajudado o rei tirano a puxar a presa para mais perto, facilitando na hora de morder. Inclusive, estudos com outros predadores, como alossauros, mostram que fraturas por estresse ocorrem ao segurar presas em lutas. As possíveis funções que citei podem ser independentes, embora não mutuamente exclusivas. Então existe a possibilidade de os braços talvez poderem ter mais de um uso. O cérebro desse animal era bem desenvolvido, com um estudo de 2024 sugerindo que ele podia ser tão inteligente quanto um crocodilo. E isso é muito impressionante, pois um estudo feito em 2013 mostrou que crocodilos podem usar ferramentas como galhos e gravetos para atrair pássaros, ou seja, usam tais ferramentas como iscas. Com base nisso, o T-Rex talvez poderia fazer o mesmo. As órbitas oculares do T-Rex eram grandes e bem espaçadas, proporcionando-lhe uma visão binocular melhor do que a das águias. O formato dos olhos, inclusive, ajudou a fortalecer seus músculos faciais, melhorando sua mordida. Ele tinha cavidades olfativas extremamente grandes e quase tantos genes ligados ao olfato quanto um gato doméstico tem hoje, o que lhe permitia encontrar carcaças a grandes distâncias e detectar outros predadores. Aliás, o focinho dos tiranossaurídeos eram altamente sensíveis, o que indica que esses animais podiam esfregar seus rostos antes de uma cópula, por exemplo. Algo curioso é que o T-Rex tinha uma cóclea muito longa, revelando que ele podia ouvir sons de baixa frequência e distinguir vibrações que iam do pé ao ouvido interno.
sugerindo que, ao invés de rugir, ele emitia um som profundo e infrassom, permitindo que ele se comunicasse a longas distâncias, assim como elefantes e baleias azuis fazem. Por fim, o T-Rex possuía um paladar apurado, graças a canais neurovasculares que lhe permitiam identificar as melhores partes de suas presas. Resumindo, o T-Rex era brabo mesmo, não tem como. E bem, eu vou estender um pouco esse tópico, então vamos nessa. Esse animal já apareceu em vários filmes, como King Kong de 33 e na saga Jurassic Park /World, principalmente através da personagem da Rexy, que se tornou uma das representações mais conhecidas do T-Rex no cinema. Além desse animal também aparecer nos filmes 65, Ameaça Pré-Histórica e em Guerra Primitiva. No King Kong de 2005, aparece um dinossauro chamado de Vastatossauro Rex, que é um descendente fictício do T-Rex. Nas animações, o Rei Tirano aparece em Dinossauro Rei, Dinotrem, O Incrível Mundo de Gumball, na saga Era do Gelo, embora com tamanho exagerado, e em Primal. Nos videogames, ele aparece em Ark Survival Evolved e Ascended, embora nesses jogos ele seja de uma espécie diferente, em Lego Jurassic World, Primal Carnage e em Super Mario Odyssey. Ele também aparece em documentários como Luta Jurássica, A Vida no Nosso Planeta, Planeta Pré-Histórico e Encaminhando com Dinossauros, além de aparecer em várias outras mídias. Afinal, ele é o dinossauro mais famoso do mundo. E agora sim, chegamos ao final dessa incrível jornada sobre o Tiranossauro Rex. O que podemos concluir? Podemos concluir que ele era um animal real, e não um monstro de Hollywood. Longe de ser apenas uma máquina de matar, ele foi o resultado de milhões de anos de evolução e adaptação, que explicam como ele conseguiu seus sentidos aguçados, uma mordida poderosa e uma anatomia interessante. Tudo isso lhe permitiu reinar em seu ecossistema por 2 milhões de anos. E mesmo com tudo que já descobrimos, muitos mistérios ainda permanecem, mostrando que a ciência está evoluindo constantemente. Afinal, em muitos aspectos, a realidade pode ser tão, ou até mesmo mais fascinante do que a ficção. E agora sim, o vídeo está finalizado. Bom galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal caso goste do conteúdo. E eu fui!